tem uma coincidência nos escândalos bolsonaristas que é tudo que parece uma coisinha pequenininha, quando você vai ver é um negócio muito maior. E se já parecer grande, prepara que aí é uma bomba. Pois bem, temos aí dois casos que são casos grandes. Um envolve aí um superfaturamento na compra de coletes à prova de bala pela administração do senhor General Braga Neto, que comprou coletes superfaturados, nada mais nada menos do que da empresa do mandante do assassinato do presidente do Haiti. Ok. Este caso agora está se conectando a um outro caso grande, que é o caso dos 39 quilos de cocaína que viajaram no avião do Bolsonaro e que foram pegos na Espanha, no aeroporto de Sevilha. Aquela cocaína não foi a primeira viagem, nem a segunda, nem a terceira, a terceira vez que cocaína ali viajou no avião presidencial ou em aviões da FAB. Não, foram 7 viagens comprovadas. 4 delas no Brasil e 3 delas internacionais. Ok, você fala, caramba, o que tem a ligação aí desse caso da cocaína com o caso ali dos coletes, Thiago? É que no caso da cocaína, quem deveria fazer a segurança do avião presidencial é o GSI do general Heleno, que serviu no Haiti e que foi tirado ali do Haiti depois que cometeu um monte de barbaridades, e aí a partir de então passou a odiar o Lula, ou é porque o general Braga Neto é amigo do general Heleno e também ele tá ali envolvido em outras coisas. Não, a coisa vai além. Olha só, o doleiro é alguém que pega dinheiro e consegue transferir entre países, geralmente ilegalmente. Tem doleiros que fazem legalmente, mas os que a gente vê aí na imprensa são os que são pegos em crimes, que são os que fazem essa transferência de maneira ilegal. Doleiros fazem isso legalmente também, tá? Mas geralmente quando a gente vê aí na imprensa são os bandidos, tá? O doleiro é alguém que transfere o dinheiro, tá? O mesmo doleiro utilizado no escândalo da cocaína no avião do Bolsonaro foi o doleiro utilizado pelos militares, braços direitos do Braga Neto. Não era, nossa, Braga Neto diretamente? Não sabemos ainda, a polícia está investigando. Mas todo o gabinete do Braga Neto utilizou este doleiro para pegar o valor aí que a Polícia Federal acredita ser propina na venda desses coletes à prova de bala superfaturados. Aí você fala, caramba, sem licitação, lembre-se disso. Você fala, caramba, Thiago, será que é coincidência que o caso tem os mesmos militares do mesmo grupo militar? O Braga Neto é assim com o general Heleno e eles são assim com sempre os mesmos assessores. Um ano depois do Braga Neto cometer aí a Polícia Federal está investigando se cometeu mesmo o crime ou não, esse superfaturamento. O superfaturamento foi cometido. Um ano depois do superfaturamento ser cometido, Braga Neto se tornou ministro da Casa Civil do Bolsonaro. Nada mais, nada menos do que o responsável por todas as nomeações. Quando você fala assim, nossa, fulano foi nomeado pelo governo, ok. Nenhuma nomeação em nenhum ministério passa, em nenhum órgão estatal passa sem o crivo do ministro da Casa Civil. Saiba disso. Então, Bolsonaro colocou um militar para as nomeações. Então, imagina os militares que estavam no governo Bolsonaro. É só gente que tinha conexão com Braga Neto e o general Heleno. Aí você fala, tá, Thiago, o que esse doleiro fez no caso da cocaína e o que esse doleiro fez no caso aí do Braga Neto? Pois bem, a Polícia Federal obteve mensagens que mostram que no caso do Braga Neto, como é que foi? Imagine-se que fizeram... Imagina porque aí para você ver como é que era o esquema, né? Fizeram um contrato multimilionário com uma empresa dos Estados Unidos para a compra de colete à prova de balas. O Tribunal de Contas da União falou, não. Por que não? Porque isso aqui tá estranho. Peraí, você vai comprar 8.000 coletes à prova de balas sem licitação, negócio caro, estamos falando aí de dezenas de milhões de reais, e você vai fazer isso aí às pressas, sem falar especificação nem nada. Barrou a compra. O Braga Neto foi pessoalmente ao Tribunal de Contas da União, então fica muito... Olha, eu tentei aí achar alguma coisa para não falar, nossa, Thiago, é que você não gosta do Braga Neto? Então você tá aí presumindo que ele é culpado. Não, jamais. Eu tentei achar alguma coisa para defender o Braga Neto, mas olha, tá difícil defender o Braga Neto, principalmente sabendo que ele foi pessoalmente ao TCU fazer isso. E aí ele falou, não, precisamos aí dos coletes à prova de balas, porque os policiais não podem ficar sem os coletes atuais, isso é imprescindível para a segurança dos militares, dos policiais militares do Rio de Janeiro, que enfrentam aí o tráfico de drogas, bererê, barará. Aí ele diz,
E os coletes atuais estão caducando, eles estão vencendo a validade, eles vão perder a validade. Se um policial sofrer um tiro, é um risco à sua segurança. Que coisa, né, Braga Neto? Você deixou os coletes chegarem ao prazo de validade, a gente não sabia disso. Não sabia disso. Vamos comprar só quando estiver vencendo outro. Tá. Então, por isso queremos sem licitação e escolhemos a dedo a empresa ali do rapaz que 2 anos depois mandou torturar e matar. É coisa bem bolsominion. Torturar e matar com requintes de crueldade o presidente do Haiti. Invadiram a mansão dele lá e fizeram isso tudo. Tá. Aí o Braga Neto fez isso, só que o dinheiro saía do Brasil e ia para os Estados Unidos. Só que tem que voltar a partir da propina, né? Peraí. Você deve saber que ninguém superfatura uma coisa. Nossa, vou superfaturar porque eu gosto de gastar dinheiro público. Então, nossa, se precisar comprar uma televisão para um órgão público, a televisão custa, sei lá, R$1.500, eu vou comprar uma por 5.000, porque eu gosto de gastar dinheiro público. Não. O cara superfatura porque ele quer a parte dele nesse superfaturamento. Então a parte aí que o governo americano avisou o governo brasileiro, as autoridades, né, não o governo, as autoridades americanas avisaram as autoridades brasileiras que eles sabem que no mínimo isso foi superfaturado, é US$1 milhão. Atualmente aí 4.900.000, 5 milhões, por aí. US$1 milhão no mínimo dos quase 10 milhões de dólares que foram pagos. Na época eram quase 10 milhões de dólares, foram 36 milhões de reais. Na época, em 2018, o dólar estava realmente por aí 3,60, 3,80, por aí. Então foi mais ou menos 10 milhões de dólares que foram pagos para lá. Então falando em dólar, que é a moeda da transação, temos aí pelo menos 10% de propina, só que o superfaturamento foi mais alto, tá? Só que aí provaram que o dinheiro foi levado ao Brasil. Como? Por meio de um doleiro. Esse doleiro, eu vou falar, ele tem um nome estranho aqui, estranho, nenhum nome é estranho, né? Mas é um nome difícil de pronunciar. Só que o apelido dele é Macaco Doleiro. Aí você fala, nossa, que racista, o doleiro não é negro, ele é branco. Mas enfim, o nome dele aqui, vamos ver o nome do doleiro. Tá aqui, o doleiro. Aí, cadê o nome dele aqui? Márcio Mufaraj, parece aí. Não sei de que lugar. Pois bem, este doleiro foi utilizado para pelo menos 650 mil reais serem transferidos dos Estados Unidos para o Brasil e tem conversa desse doleiro com militares. Um deles assessor direto do general Braga Neto. Então você fala, eita caraca, Thiago, ferrou pro Braga Neto. Este mesmo senhor aí que eu mostrei a foto é o doleiro que comprou a cocaína que foi transportada no avião de Jair Bolsonaro. Cocaína ali que foi pega na Espanha. Ele faz parte daquela quadrilha que ele está sendo investigado pela Justiça Militar, ele é militar também. Ele faz parte da quadrilha que estava ali transferindo droga de um lugar para o outro, enfim, transportando droga, utilizando aviões da Força Aérea Brasileira. Fizeram pelo menos 4 viagens no Brasil e 3 viagens internacionais. Só foram pegos porque numa das viagens internacionais teve ali uma inspeção no aeroporto de Sevilha que eles não esperavam. Como eles usavam aviões do Exército, das Forças Armadas, da FAB, Força Aérea Brasileira, eles pensavam, não vão revistar um militar de outro país, posso entrar com o que eu quiser aqui. O que acontece é que chegou alguém na aduana lá na Espanha, falou, não, vou revistar. Ele, não, vou revistar sim. E aí pegaram. Então, não era a primeira, 3 vezes foi comprovada. Aí você fala, caramba, Thiago, como é que entra cocaína no avião do presidente da República? Agora eu te explico. Quem faz a segurança das viagens do presidente hoje, o Lula, eu não sei porque que ele não acabou com essa desgraça desta instituição, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que só tem militar. Ou por decreto fala, não terá militares mais. Pronto. Mas quem faz a segurança é o GSI. O GSI era comandado pelo ministro General Heleno. Antigamente o GSI se chamava Casa Militar, então você tem a Casa Civil, que é responsável por nomeações de civis, e a Casa Militar, que era responsável por nomeações de cargos militares. Era assim na ditadura. Depois que acabou a ditadura, passou a se chamar Casa Civil e Gabinete de Segurança Institucional. Ok. Aí o que acontece? Na Casa Civil, Bolsonaro colocou um militar para nomear nos cargos civis outros militares. Quer dizer, os militares entraram no governo.
E na casa militar, no GSI, era o general Heleno responsável pela segurança. O que acontece? Acontece que a segurança é feita não só para que não se deixe traficar drogas no avião do presidente, não. Se você entra com uma mala grande, sem que ninguém saiba, no avião presidencial, você pode entrar com uma bomba. Uma bomba é bem menor do que uma mala. Você deve ter visto aí em vários filmes. Uma bomba para explodir, causar a queda de um avião, pô, não precisa ser das maiores. Acredito que até uma granada explodindo faz o avião cair lá em cima, né? Pois bem, então você imagina a segurança do presidente como tem que ser uma coisa restrita. Para um militar passar pelo menos 3 vezes em viagens internacionais sem que passem a mala dele no raio-x para que deixe entrar a mala no avião, é porque teve facilitação de mais de uma pessoa. Nossa, esse militar viajava junto com o avião presidencial. Ok, são poucos que viajam com o avião presidencial. Não são lá 300 militares, vão lá poucos, 10, 15, talvez. Tá. Aí, entre as malas, ele conseguiu colocar coisa que não passou pelo raio-x. Chegou na Espanha. Ninguém fiscalizou nem no Brasil, nem no aeroporto. Eu tô falando no Brasil, assim, antes de chegar no aeroporto, assim, tava andando com drogas. Nem no aeroporto, nem depois. Não teve alguma fiscalização já dentro do avião. Na hora de tirar do avião também não. Uma mala enorme. Olha, 39 quilos de cocaína, ficou faltando 39 quilos de cocaína, é uma dessas malas grandes de viagem, cheia de cocaína. Fala, peraí, teve facilitação, alguém facilitou. Facilitamento? Facilitação? Pois, alguém facilitou. O chefe é o general Heleno. Tá? O chefe é o general Heleno. Quem facilitou foi indicado por general Heleno. Saiba disso. Então você vê, caramba, general Heleno assim com o general Braga Neto, amicíssimos aí de décadas, colegas aí de classe. Então você fala, peraí. Então, aí o Ministério do General Heleno estava facilitando o transporte de drogas que foram compradas pelo mesmo doleiro que o general Braga Neto, colega do general Heleno, um chefe da Casa Civil e outro chefe da Casa Militar, ou GSI, agora, do governo Bolsonaro. Lembre-se disso, aí os dois pilares, um nomeando civis e outro nomeando militares. E esses aí usam o mesmo doleiro que o cara usou para pagar assassinos. Porque se você pensar que o Braga Neto começou a comprar coisa superfaturada da empresa, veja, a empresa que está vendendo superfaturado também leva um pouquinho a mais, obviamente, paga lá a propina, mas leva um pouco a mais. Nem sabemos se os coletes foram entregues ou não, nem sabemos isso. Tá. Se ele está dando dinheiro para a empresa, ele está financiando indiretamente ou diretamente tudo de errado que esse cara estiver fazendo. Se você sabe sabendo ou não, se alguém é assassino, você começa a dar dinheiro para assassino, ainda mais ilegalmente, dando dinheiro público ilegalmente para alguém que é assassino, você está financiando assassinatos. É isso. Tanto é que descobriram esse esquema aí do Braga Neto. Veja que é só um, hein? Imagina se investigar direitinho. Descobriram esse esquema do Braga Neto porque ele assassinou e o FBI fez o chamado follow the money. Vamos seguir o dinheiro. Seguiram o dinheiro, acharam o Braga Neto. Mas olha só que coisa. Eu publiquei um vídeo aqui ontem, um vídeo de 2 anos atrás, vídeo de julho de 2021. Eu falei tudo o que aconteceu. Falei, opa. Isso, o escândalo. Tudo o que eu falei 2 anos atrás, tudo, do começo ao fim do vídeo, tudo foi comprovado. Caramba! 2 anos atrás. Agora imagina que agora, finalmente estão investigando direitinho, o que não vão achar? Se começar a investigar esse doleiro e as ligações dele com militares que estavam na cúpula do governo bolsonarista, não estou nem falando militares aí de baixa patente não, na cúpula, Braga Neto, General Heleno e alguns outros, olha, vai achar muita coisa, mas muita coisa mesmo. Agora eu entendo por que o Flávio Dino faz o quê? 2 meses, 3 meses? Ele fez um post nas redes sociais dizendo, olha, tem 2 generais aí que eram muito falastrões, mas que estão caladinhos. Não pensem que o seu silêncio vai salvá-los de investigações que já estão em andamento. Com outras palavras, né? O Flávio Dino tem um vocabulário bem rico. E aí, agora sabemos. E ó, pegou os 2 de uma só. É o mesmo, tem ali uma conexão do caso. E olha, você pega esse caso do Braga Neto, você pega esses casos todos, isso vai ligando com o caso Marielle, isso vai ligando com o caso da cocaína no avião, e você vê, caramba, era realmente uma organização criminosa. São os mesmos, é como disse ali o Alexandre de Moraes, são os mesmos personagens
mais ou menos com a mesma hierarquia. Você vê que o chefão é o Bolsonaro, mas tem outros ali que cometem seus crimes, não sabemos se o Bolsonaro é envolvido ou não nesse aí da cocaína ou tal, mas que estão ali todos sob mando, estão naqueles cargos sob mando de Bolsonaro. E aí eles têm pessoas também nessa hierarquia que estão sob suas ordens que cometem os crimes junto com eles. E são sempre os mesmos personagens em todos esses crimes. Vai dar bem ruim para eles, mas vai dar muito, muito ruim. Esperemos aí. Eu peço sua inscrição aqui no canal e seguimos na luta. Falou!